E aí pessoal, beleza? Aqui é o Gabriel, agora apresentando o podcast. Desta vez vamos comentar sobre o início de temporada na Inglaterra e os nossos palpites para a nova temporada. Hoje tô aqui com o Bernardo. Opa, Gabriel, tudo bom? Obrigado pelo convite e vamos discutir. Tô aqui também com o Giuseppe. Fala galera, beleza? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou administrador da Shrimpers Brasil, perfil dedicado ao Southend United. E por fim, tô aqui com o João. E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou o João, dono da página no Instagram, Tremor Rovers Brasil. Muito bem pessoal, vamos começar direto falando dos jogos da Carabao Cup que nós tivemos durante essa semana e a semana passada. Começando com os dois jogos que tivemos na sexta-feira, no dia 4. O Middlesbrough sofreu, mas venceu o Shrewsbury em casa por 4-3, com direito a 2 gols do Ashley Fletcher, atacante do Middlesbrough, passando de fase na Carabao. E tivemos também o jogo entre o Burton Albion e o Accrington, acabando em 1-1. Empate, e nos pênaltis o Burton venceu com duas defesas de pênalti do goleirão Ben Garrett do time do Burton. No dia 5, no sábado, tivemos vários jogos da Carabao, começando com o Derby empatando em casa em 0-0 com o Barrow. O Derby sofreu, mas conseguiu vencer nas penalidades. O Plymouth venceu em casa o QPR por 3-2, passando de fase. O Gillingham venceu o time do Giuseppe, o Southend, por 1-0. O Millwall venceu por 3-1 o Crawley fora de casa. O Bristol City venceu por 2-0 o Exeter em casa. O Sheffield Wednesday venceu nos pênaltis o time do Walsall fora de casa. O Coventry venceu fora de casa o MK Dons por 1-0. O Lincoln City venceu o Crewe fora de casa por 2-1. O Barnsley eliminou o Nottingham Forest por 1-0 em casa. O Hull City conseguiu passar pelo Sunderland nas penalidades fora de casa, vencendo por 4-5 nos pênaltis. O Reading venceu por 3-1 o Colchester. O Leyton venceu fora de casa o Forest Green Rovers por 2-1. O Bradford eliminou o Bolton, vencendo por 2-1 fora de casa. O Salford venceu por 4-2 nos pênaltis o time do Rotherham United. O Charlton conseguiu vencer o time do Swindon fora de casa por 3-1. O Luton venceu em casa o Norwich por 3-1 com direito a hat-trick do atacante James Collins. O Port Vale conseguiu vencer fora de casa o time do Scunthorpe por 2-1. O Cambridge eliminou fora de casa o time do Birmingham City por 1-0. O Cheltenham venceu fora de casa o time do Peterborough por 1-0. O Northampton passeou em cima do Cardiff, meteu 3-0 no time da Championship. O Oldham também passeou, ganhou por 3-0 do Carlisle. O Fleetwood passou por cima do Wigan, vencendo por 3-2. O Morecambe empatou no tempo normal com o Grimsby, mas venceu nos pênaltis, assim como o Oxford United, que venceu por 4-3 nos pênaltis o Wimbledon. O Rochdale, time da League One, venceu o time do Huddersfield por 1-0 fora de casa. No clássico galês, o Newport County conseguiu vencer por 2-0 o Swansea City, time de League 2 eliminando o time de Championship. Tivemos bastante isso nessa primeira rodada da Carabao. O Ipswich venceu por 3-0 o Bristol Rovers em casa. E o Harrogate Town eliminou o time do João Tranmere Rovers nos pênaltis por 8-7. Já no domingo, finalizando os jogos da primeira fase da Carabao Cup, tivemos o Brentford vencendo o Wycombe nos pênaltis por 4-2. No tempo normal foi 1-1, mas nos pênaltis Luke Daniels conseguiu catar e Brentford se classificando para a segunda rodada. Bernardo, o que você tem a dizer sobre essa primeira fase da Carabao Cup? Qual foi o maior destaque? Bom, Gabriel, primeiramente dá para perceber que tivemos várias zebras, como Cambridge, como Rochdale, como até o próprio Harrogate, mas eu vou destacar dois jogos. Vou destacar primeiro o Northampton, que conseguiu vencer o Cardiff com certa facilidade. Um time de Championship que ano passado brigou com o Fulham, atualmente na PL, pela vaga nos playoffs, mas é começo de temporada, dá para entender essa eliminação do Cardiff. Outro jogo que eu destaco foi o confronto entre o próprio Rochdale contra o Huddersfield, que o Rochdale, um time muito fraco, conseguiu vencer o Huddersfield, e já mostra como é que o Huddersfield vem para essa temporada, vem para fazer vergonha. Muito bem, agora eu peço para o João comentar sobre os jogos que nós tivemos no dia 8 do AFL Trophy. Fala para nós aí, João. Começando na terça-feira, dia 8, tivemos Plymouth Argyle 2 e Norte Sub-21 3, Morecambe 1, Rochdale 2, Ipswich Town 1, Arsenal Sub-21 2, Grimsby Town 2, Harrogate Town 2, também 2. E o Grimsby acabou batendo
Harrogate Town nos pênaltis por 5-4. Bristol Rovers e Walsall empataram em 2-2, com a vitória do Walsall nos pênaltis. Doncaster Rovers e Brentford City acabou com a vitória do Doncaster também nos pênaltis. O Cambridge United venceu a equipe do Fulham Sub-21 por 2-0. O Swindon Town perdeu em casa para o West Bromwich Sub-21 por 3-2. O Sunderland amassou o Aston Villa por 8-1. O Portsmouth acabou vencendo em casa o Colchester United por 2-0. O Port Vale empatou com o Melbourne em 0-0 e acabou vencendo nos pênaltis. O Peterborough começou vencendo o Burton por 2-1, mas acabou sofrendo empate em 3-3 e venceu nos pênaltis. O Oxford United venceu o Chelsea Sub-21 por 2-1. O Newport County perdeu em casa por 1-0 do Cheltenham Town. O Milton Keynes Dons saiu perdendo, mas acabou virando para 3-1 em cima do Northampton Town. O Lincoln City empatou com Scunthorpe United e acabou vencendo nos pênaltis. O Leyton Orient arrancou uma vitória por 3-2 em cima do Brighton Sub-21. O Bolton acabou perdendo para o Crewe por 3-2 em casa. O Blackpool acabou vencendo o Barrow nos pênaltis por 5-3. O Accrington passeou em cima do Leeds United Sub-21 por 7-0 em casa. O Mansfield perdeu em casa para o Manchester City Sub-21 por 3-0. O Southend perdeu em casa para o West Ham Sub-21 por 3-1. O Hull City perdeu em casa para o Leicester Sub-21. O Gillingham ganhou em casa do Crawley Town por 2-1. O Exeter City venceu de virada o Forest Green Rovers por 3-2. Qual a sua opinião sobre esses jogos, Giuseppe, e alguns destaques? Bom, realmente tivemos grandes goleadas em alguns jogos, né? Como por exemplo o jogo do Sunderland e Aston Villa, que o Sunderland passou 2 vezes o rolo compressor, né? Fez 8-1, jogo praticamente parecia muito fácil. E também o Accrington Stanley, que fez 7-0 no Leeds United. Já o meu Southend não conseguiu ser páreo para o time do West Ham Sub-21. Olhando as escalações, o time do Southend era um time totalmente reserva. Um Sidney no gol. O único titular da temporada passada acho que era o Nathan Ralph e o Stephen Humphrey só no time do Southend. E também eu gostaria de destacar o jogo do Peterborough Burton Albion, que foi um 3-3 muito, muito legal de se ver, no qual foi decidido nos pênaltis, e o jogo do Hull City e Leicester, que foi praticamente decidido nos minutos finais, com vitória do Leicester por 2-1. Esses são os meus destaques. Muito bem, antes de todo mundo dar seus palpites para a temporada, vamos falar um pouco sobre as transferências que tivemos durante a semana. Começando com o Manchester United anunciando a contratação do meio atacante Donny van de Beek. O holandês chegou por cerca de 35 milhões de libras do Ajax e assinou por 5 anos. O Icombi anunciou 3 contratações. A primeira foi o ponta Daryl Horgan, chegou por um valor não revelado do Hibernian e assinou por 2 anos. A segunda foi o zagueirão Ryan Tafazoli, chegou também por um valor não revelado do Hull City e assinou por 2 anos. E por fim, os Charboys também contrataram o goleirão Curtis Anderson, chegou de graça do Charlotte Independence dos Estados Unidos e assinou por 1 ano. O Sheffield Wednesday anunciou 2 contratações. A primeira foi o ponta Elias Kachunga, que estava no Huddersfield desde 2016. Ele assinou por tempo não revelado com o Sheffield Wednesday. Eles também contrataram o meio-atacante Josh Windass, que chegou por um valor não revelado do Wigan Athletic. O Rotherham United contratou o goleirão Victor Johansson. Ele chegou de graça do Leicester City Sub-23 e assinou por 2 anos. O Celtic anunciou a contratação do zagueirão Shane Duffy. Ele chega por empréstimo de uma temporada do Brighton. Perdeu bastante espaço, o Duffy era titularíssimo na zaga do Brighton, mas acabou perdendo bastante espaço no time dos Sea Gulls. O Kayserispor da Turquia contratou o ponta Aaron Lennon. Chegou de graça do Burnley e assinou por tempo não revelado. Lennon, que era considerado uma das maiores promessas de toda a Inglaterra,
não jogou muita coisa, perdeu bastante espaço até no elenco do Burnley e acabou por indo jogar na Turquia. O Aston Villa contratou o lateral ou meia-direita Matty Cash, chegou por cerca de 16 milhões de libras do Nottingham Forest e assinou por 5 anos. O Leicester City anunciou a contratação do lateral ou meia-direita Timothy Castagne, chegou por cerca de 25 milhões de libras da Atalanta e assinou por 5 anos. O Bristol City anunciou o atacante Chris Martin, ele tinha acabado seu contrato com o Derby County e assinou por 2 anos com o Bristol City. O Luton anunciou a contratação do lateral esquerdo Rhys Norrington Davis, ele chega por empréstimo de uma temporada do Sheffield United. O Chelsea anunciou a contratação do meio-atacante Kai Havertz, já era muito especulado no time do Frank Lampard, ele chega por 71 milhões de libras do Bayer Leverkusen e assina por 5 anos. O Arsenal anunciou o meio-campista Dani Ceballos, temporada passada ele já estava emprestado no Arsenal e chega para mais uma temporada emprestado vindo do Real Madrid. O West Brom anunciou 2 contratações, a primeira foi o zagueirão Cédric Kipré, chegou por apenas 1 milhão de libras do Wigan Athletic e assinou por 4 anos. Além dele, os Bags contrataram o ponta Wade Diangana, chega por 12 milhões de libras do West Ham e assina por 5 anos. Essa contratação foi até essa venda, no caso, foi até um pouco curiosa, porque o próprio capitão do West Ham, o Mark Noble, se mostrou um pouco insatisfeito com essa venda, que o Diangana era considerado uma das maiores promessas do West Ham, acabou sendo vendido para o West Bromwich. O Norwich contratou o zagueirão Ben Gibson, chegou por empréstimo de uma temporada do Burnley. O Nottingham Forest anunciou a contratação do atacante Miguel Ángel Guerreiro, ele chega por um valor não revelado do Olympiacos e assina por 1 ano. O Queen's Park Rangers anunciou o meio-campista Tom Carroll, formado pelo Tottenham, ele estava sem contrato desde janeiro, foi liberado pelo Swansea City e assinou por uma temporada com o QPR. O Coventry City anunciou a contratação do volante ou zagueiro Ben Schiff, que chega por empréstimo de uma temporada do Arsenal. O Everton, que vem se reforçando bastante nessa janela, contratou o volante Alan. O brasileiro chega por 21 milhões de libras da Napoli e assina por 3 anos. O Wolverhampton anunciou a contratação do atacante Fábio Silva, que chega por cerca de 35,6 milhões de libras do Porto e assina por 5 anos. O Fábio Silva, que é uma das maiores promessas do futebol português, se tornou a contratação mais cara da história do Wolverhampton. O West Bromwich anunciou a contratação do goleirão David Button, chegou por apenas 1 milhão de libras do Brighton e assinou por 2 anos. O Wolverhampton também contratou o zagueiro ou lateral esquerdo Fernando Marçal, chega por apenas 1,8 milhão de libras do Lyon e assina por 2 anos. Marçal, que foi semifinalista da Champions League nessa temporada e agora vai jogar na Premier League pelo Wolverhampton. O Bristol City anunciou a contratação do zagueirão Alfie Mawson, que chega por empréstimo de uma temporada do Fulham. O Leganés contratou o atacante Borja Bastón, ele estava no Aston Villa, também passou pelo Swansea City na Inglaterra, mas não se fixou em nenhum clube e vai voltar para a Espanha para jogar no time da segunda divisão espanhola. O Everton contratou mais um jogador, dessa vez o meio-atacante James Rodrigues, que chega por 20 milhões de libras do Real Madrid e assina por 2 anos. O Newcastle anunciou dupla contratação, com ambos vindo do Bournemouth. O primeiro foi o atacante Callum Wilson, chegou por 20 milhões dos Cherries e assinou por 4 anos. O segundo foi o ponta Ryan Fraser, que chegou de graça do Bournemouth, tinha acabado seu contrato com o clube e assinou por 5 anos com os Magpies. O Sheffield United anunciou uma contratação tripla. As 2 primeiras foram o lateral direito Jayden Bogle e o lateral esquerdo Max Lowe, ambos chegando por um valor não revelado do Derby County e assinando por 4 anos. Além deles, os Blades contrataram o zagueirão ou volante Ethan Ampadu, que chega por empréstimo de uma temporada do Chelsea. O Bristol City contratou o meio-campista Chris Brunt, chegou de graça do West Bromwich e assinou por 1 ano. O Brunt, que estava desde 2007 do West Bromwich, é um dos jogadores mais antigos do clube, somou 421 jogos pelos Bags. O Bristol também contratou o lateral direito Steven Sessegnon, que chega por empréstimo de uma temporada do Fulham. O Watford contratou o atacante Stipe Perica, que chega por um valor não revelado da Udinese e assina por 2 anos. O Barnsley contratou o meio-atacante Isaac Christie Davis, ele estava sem contrato, era jogador do Liverpool Sub-23 e assinou por 3 anos. O
Cardiff contratou o ponta Shea Ojo, que chega por empréstimo de uma temporada do Liverpool. O Huddersfield contratou o lateral ou meia-direita Pipa, que chegou por um valor não revelado do Espanyol e assinou por 3 anos. Para finalizar, por enquanto, o pacotão de reforço do Everton, eles contrataram o meio-campista Abdoulaye Doucouré, que chegou por cerca de 20 milhões de libras do Watford e assinou por 3 anos. E por fim, para finalizar também o pacotão de transferências do Newcastle, eles contrataram o lateral esquerdo Jamal Lewis, da seleção norte-irlandesa, que chega por 15 milhões de libras do Norwich City e assina por 5 anos. Então, Bernardo, qual é o seu destaque dessas transferências desta semana? Bom, Gabriel, eu dou destaque para 4 transferências. A primeira é do Donny van de Beek, que chega do Ajax e possivelmente fará uma dupla muito boa com o Bruno Fernandes no meio-campo do United. O meu outro destaque é o Kai Havertz, que veio do Bayer Leverkusen para o Chelsea e com certeza vai vingar muito fazendo uma dupla com o Werner, tanto de ataque quanto de meio campo, porque ele jogou de atacante no Bayer Leverkusen. Meu outro destaque vai para o espanhol Pipa, que, na minha opinião, não é um bom jogador, e o Huddersfield vai virar um novo Birmingham, só vai contratar espanhol, porque o técnico é espanhol e agora só vai começar a contratar espanhol e vai desandar o elenco. Meu último destaque vai para um destaque triplo, o destaque do Newcastle, que foi certeiro e contratou jogadores bons por um preço até razoavelmente barato. 35 milhões em 3 jogadores é excelente, principalmente Ryan Fraser, que veio sem custos e com certeza vai dominar a posição nos maps. Muito bem, então falando agora dos nossos palpites para a temporada, eu vou começar com o Giuseppe, depois vai indo na sequência. Então, Giuseppe, quais são seus palpites para a temporada? Bom, Gabriel, para mim, começando na Premier League, meu palpite é que o Manchester City leve essa Premier League pelo time que tem e pela toda a estrutura e pela continuidade do trabalho do Guardiola. Em segundo, ficaria o Liverpool porque percebendo alguns amistosos e alguns jogos do Liverpool, o time deu uma decaída de ritmo, de força do jogo. Em terceiro viria o Chelsea, em quarto Leicester e o quinto Manchester United. Em 16º eu coloquei o Fulham por ter mantido a maior parte do seu elenco e dos poucos reforços que trouxe. Em 17º eu coloquei o Burnley, porque o Burnley realmente não tem um time muito competitivo e pode acabar ficando nessas últimas posições. Em 18º eu coloquei o Aston Villa, porque o Aston Villa realmente, o time ainda, eu acho que não vai engrenar, e vai ser a mesma campanha do ano passado, de lutar para não cair e contar com a sorte em alguns momentos. Em 19º eu coloquei o West Ham, porque o elenco é fraco, realmente é fraco para a Premier League e tá fazendo força para cair faz alguns anos. Em último eu coloquei seria uma zebraça, mas eu coloquei o Brighton porque o time dos Seagulls até tem alguns reforços interessantes, mas eu acho que vai ser a mesma coisa de sempre, de no meio do campeonato trocar o treinador e não ter uma continuidade. Na Championship eu coloquei o Norwich para fazer o bate-volta, porque o elenco para a Championship até que é ok, não é um dos melhores, não é o melhor, mas está entre pelo menos os 5 ou 6 melhores elencos do campeonato. Em segundo eu coloquei o Brentford pelo que mostrou na temporada passada, especialmente no fim da temporada passada, e quase arrancou uma vaguinha para a Premier League no derby contra o Fulham, mas realmente não deu certo. Em terceiro eu coloquei o Bournemouth, em quarto o Swansea, porque está montando um time bom, principalmente com certas contratações. A principal delas foi o Jamal Lowe, que era cria do Portsmouth, jogou muito pouco no Wigan Athletic e agora vem para o time do Swansea. Vamos ver se ele consegue mostrar o seu bom futebol novamente. Em quinto eu coloquei o Cardiff, em sexto eu coloquei o Nottingham Forest mais uma vez, porque tomara que dessa vez o Nottingham Forest não pipoque do jeito que fez na última rodada contra o Swansea.
Na zona de rebaixamento, eu colocaria o Luton, porque praticamente é a mesma base do time do ano passado, que lutou para não cair até o último segundo. Mas essa temporada eu acho que eles não vão se salvar. O Rotherham vai fazer o bate-volta inverso, que vai cair, na minha opinião, cai de novo, porque todo ano que o Rotherham joga uma Championship e vindo da League One é basicamente assim. Eu manteria o meu palpite. Em último, eu colocaria o Wycombe, porque o elenco do Wycombe não é qualificado para disputa da Championship. Já na League One, eu colocaria o Oxford como primeiro, por causa do trabalho que tem sido feito nos últimos anos. Segundo, eu coloquei o Sunderland, porque o Sunderland é um time que merece pelo menos estar na Championship, né? Porque a League One não é competição, não é competição para esse time tão histórico. Em terceiro, eu coloquei o Portsmouth, que iria jogar um playoff novamente. E quarto, eu colocaria o Charlton para fazer bate-volta, porque o time é até que ok para disputa da League One. Em quinto, eu colocaria o Wigan, porque mesmo motivo do Charlton, o time até que é qualificado para a disputa da League One. Em sexto, eu colocaria o Ipswich, que também é outro time histórico e também eu acho que não merece estar na League One e sim na Championship. Entre os quatro últimos, eu colocaria o Northampton, porque em 21º, porque eu não vejo o time deles com qualificação para brigar mais acima do campeonato. 22º, o Crewe, porque eu acho que dos quatro que eu vou citar, o time do Crewe é ainda, na minha opinião, é o time mais fraco de todos. Em 23º, eu colocaria o Swindon, porque foi feito um desmonte quase que completo da equipe, e eu acho que os reforços não vão suprir as necessidades da equipe. E em último, eu colocaria o Wimbledon, porque nas últimas temporadas realmente um time faz muita força para cair. Já na League 2, eu colocaria o Bolton pela quantidade de reforços que trouxe, né? E temos que ver isso em relação à quantidade de reforços, temos que ver se não vão sofrer uma punição no fim da temporada por causa do teto de gastos que a EFL determinou, né, para os times da League 1 e da League 2. Isso serve também para o time do Sunderland, que vem contratando muito. Em segundo, eu colocaria o Tranmere, porque é um time ok, bem qualificado e brigaria tranquilamente pela segunda ou terceira posições. Em terceiro, eu colocaria o Exeter, para deixar de ser azarão um pouco, né? Em quarto, eu colocaria o Bradford, porque o Bradford realmente na temporada passada decepcionou muito o seu torcedor. Eu acho que nessa temporada tem tudo para fazer algo bem melhor. Em quinto e sexto, eu colocaria Cheltenham e Port Vale. Em sétimo, eu colocaria o Salford. O meu Southend eu colocaria em 21º, porque apesar de ter algumas restrições com relação a transferências, o time eu acho que não é muito bom para a disputa da League 2. E se conseguir se manter na League 2, seria algo já bem positivo. Em 22º, eu colocaria o Grimsby. 23º, o Stevenage, porque apesar de ter se reforçado com alguns nomes interessantes, eu acho que seria a mesma coisa da temporada passada, lutar para não cair. E em último, eu colocaria o Morecambe, porque o time do Morecambe realmente não tem qualificação, não tem uma estrutura boa para poder trabalhar. E na FA Cup, para mim, o campeão vai ser o Arsenal. Na Carabao Cup será o Manchester United e na EFL Trophy será o Oxford, pelo elenco qualificado para a League One e também por causa do bom trabalho que tem sido feito na equipe do Oxford. Eu acho que ficaria por isso mesmo, Gabriel. Muito bem. Agora, Bernardo, seus palpites? Opa, Gabriel, começando da PL. Pra mim, o City vai ser o campeão, pela mesma lógica do Giuseppe, porque tem um elenco muito qualificado. Pra mim, o Liverpool vai ficar em segundo, porque eu acho que o Klopp vai tentar fazer alguma coisa diferente, vai tentar mudar alguma coisa na equipe que vai prejudicar um pouco. Pra mim, o United fica em terceiro com essas contratações, porque o Solskjaer consegue fazer um bom trabalho
com peças excelentes, como Van de Beek, Bruno Fernandes, o Rashford e até o próprio Mason Greenwood, que para mim merece ser mais titular do que o próprio Martial. Em quarto, para mim, fica o Chelsea. Em quinto, o Arsenal. E em sexto, eu acho que em sexto vai ser uma baita surpresa. Para mim, fica o Newcastle, que vai conseguir jogar um futebol bonito e vai surpreender a todos. Na minha zona de rebaixamento, eu coloquei o Leeds, porque tá gastando demais e vai acabar formando. Vai ter muitos jogadores individualistas, mas não vai ter um time. Em 19º, eu coloquei um Burnley, porque eu simplesmente não gosto deles e eu acho que eles vão se dar mal na Premier League. E em último, eu coloquei o WBA, porque o WBA, que é o West Bromwich, porque é um time mais fraco que tem na liga. Agora, pulando para a Championship, eu coloquei 2 times que farão o bate-volta, o famoso bate-volta. O Norwich vai ser o campeão, de novo, com o Daniel Farke fazendo bom trabalho. O Bournemouth eu acho que fica em segundo, na minha opinião. Em terceiro, eu aposto no Cardiff para subir nos playoffs, porque tem um time até que experiente, mas eu acho que o ponto de virada dele se chama Gladstone, que vai ser o artilheiro da Championship. Para mim, em quarto, fica o Brentford. Em quinto, o Blackburn, na minha opinião. O Blackburn vai ser a surpresa dessa Championship. E fechando o G6, eu acho que fico com o Nottingham Forest pelo bom time que tá montando. Para mim, na zona de rebaixamento, fica o Luton em 22º, porque, na minha opinião, não trouxe bons reforços. O Rotherham em 23º, porque eles têm fama de ioiô e também não tem um bom elenco. E para mim, o último colocado vai ser um Barnsley, que essa temporada não vai escapar e vai ser rebaixado. E indo agora para a Ligue 1. Eu acho que o Charlton faz do bate-volta, fica em primeiro lugar, é o campeão, porque tem um ótimo elenco. Para mim, na segunda posição vai ser a surpresa do campeonato. O Fleetwood vai subir para a Championship, porque tem um ótimo elenco e um treinador experiente. Para mim, quem sobe nos playoffs é o Hull, em sequência do Portsmouth, Ipswich e do Blackpool. O Sunderland, na minha opinião, fica em 13º nessa temporada. Outra surpresa que vai ter no campeonato, para mim, vai ser o Gillingham, que está montando um elenco interessante com o treinador experiente deles. Para mim, quem vai cair é o Wigan, em 21º, porque o elenco é uma porcaria, falando português, claro. Em 22º, o Swindon, pelos mesmos motivos que o Giuseppe deu, o elenco é muito fraco e muitos dos jogadores que eram do Swindon foram pro Blackpool, então, né? Em 23º, para mim, o time que é o time covarde da Ligue 1, o Wimbledon vai cair. E em último colocado, para mim, caiu o Rochdale, porque não se reforçou bem, o treinador é inexperiente e o time não vai aguentar a pressão. Pulando para a Ligue 2, eu aposto no riquinho da Ligue 2 para ser o campeão, o Salford, em primeiro lugar, com boa vantagem pelo bom elenco que tem. Em segundo, eu aposto para subir o Bolton, mas tem que ver se eles não vão ser punidos, tem essa também. Em terceiro, o Bradford. E em quarto, na minha opinião, quem vai subir é o Port Vale, pelo bom time que tem, mesmo não tendo bons nomes, mas acho que o geral deles vai fazer bonito. Em quinto, para mim, fica o Exeter. Em sexto, o Cheltenham. E em sétimo, o Morecambe. Para mim, a principal surpresa vai ser o Cheltenham, que vai liderar por muitas rodadas, mas vai ter uma queda repentina. E os rebaixados, para mim, vai ser o Southend, pelo elenco muito fraco que tem, na minha opinião. E o Harrogate, que vai voltar para a National League, como veio, rápido demais. Para mim, o campeão da FA Cup vai ser o Tottenham, numa final histórica contra o Arsenal. Para mim, o campeão da EFL Cup vai ser o Liverpool, jogando com as reservas. E o campeão da EFL Trophy vai ser o Exeter, que vai parar com a mandinga de só perder nas finais. Muito bem. Agora, palpites do João e depois os meus. Fala aí, João. Tá, para mim o campeão da Premier League será a equipe do Manchester City também, por causa dos motivos que o Giuseppe e o Bernardo aí falaram. O vice-campeão, pelas boas contratações, será o Chelsea. O terceiro colocado, incrivelmente, eu colocaria o Liverpool, por causa... Fez umas boas contratações, mas o Klopp vai
fazer a equipe desandar um pouco. Em quarto, United. E para mim, vocês vão, não sei se vocês vão concordar comigo, mas para mim seria tipo uma zebraça, mas quem vai cair é o Crystal Palace, o West Bromwich e o Fulham como a lanterna. Pulando para a Championship, eu vejo o Norwich também como campeão, o Brentford sendo vice-campeão e pelos playoffs subiria o Watford. O Rotherham acabaria caindo, o Barnsley também, e juntamente deles, não tenho dúvida, será o Luton Town. Pulando para a League One, vejo o Peterborough como campeão, o Oxford vindo em segundo lugar, e para o campeão dos playoffs será o Hull City, por causa de... O time é um pouco qualificado para a League One e com certeza brigaria por uns playoffs, quem sabe até por um acesso direto, mas eu ficaria pelo título dos playoffs. Os rebaixados seriam o FC Wimbledon e o Milton Keynes Dons, e juntamente de Accrington e Rochdale, por causa que, na minha opinião, são as equipes mais fracas dessa League One, por causa de eles trouxeram poucos reforços e não brigarão por muitas glórias lá em cima e ficarão na parte de baixo da tabela. Já na League 2, não tenho dúvidas, o Bolton será o grande campeão, vai deitar e rolar nessa League 2. O vice-campeão será o Salford City. Em terceiro será a equipe que eu torço, a Tranmere Rovers, e como campeão dos playoffs será o Mansfield Town. Como rebaixados, uma equipe que é bem fraca, na minha opinião, será a equipe do Grimsby e do Scunthorpe United. Para mim, o campeão da FA Cup será o Liverpool. Da Carabao Cup acabará sendo a equipe do Manchester City novamente, buscando a quarta conquista seguida do torneio, se não me falha a memória. E como campeão da EFL Trophy, eu colocaria o Peterborough por causa do grande elenco que tem e fará um bom trabalho. Muito bem. Agora eu vou falar meus palpites, começando na Premier League. Para mim, o campeão também vai ser o Manchester City, time que se reforçou bem, trouxe bastante jogadores. Em segundo, o Liverpool. Terceiro, o Chelsea. E fechando as vagas da Champions League, Manchester United. Já na Europa League, eu colocaria o Arsenal. Talvez em sexto aparecendo ali o Everton, o Tottenham ou até o time do Wolverhampton. Na 18ª colocação o Brighton, na 19ª o Crystal Palace e na última colocação o West Bromwich. Times que praticamente não se reforçaram, trouxeram poucos reforços e também temporada passada não foram muito bem. O Palace terminou a temporada muito mal, se não me engano 8 jogos sem vencer, algo parecido. Na Championship, eu acho que quem vence é o Norwich City também, contratou muito jogador e manteve sua base, o que é muito importante, ainda mais que ainda continua com o seu treinador. Em segundo ficaria o Swansea, que contratou bem, trouxe vários jogadores, o Morgan Gibbs-White, que já jogou em Premier League pelo Wolverhampton, eu acho que ele vai ajudar bastante no meio campo do time. Nos playoffs ficariam Bournemouth, Brentford, Cardiff City e Millwall. Já quem venceria os playoffs, no caso, seria o Cardiff City, time que vem sendo muito bem treinado pelo Neil Harris, e eu acho que eles sobem para a Premier League. Nos rebaixados para a League One, eu colocaria o Barnsley, se safou muito na temporada passada, apesar do bom trabalho na reta final do Gerhard Struber, eu acho que o time vai cair para a League One, porque não tem elenco fraco. O Struber trouxe mais um austríaco para o time, está enchendo o time de austríaco, e o nível da Áustria para a Championship eu acho que é um pouco mais baixo lá na Áustria. Eu acho que eles caem, juntamente com o Sheffield Wednesday, que vai ter a punição. O elenco não é tão ruim, mas eu acho que eles caem sim. E em 24º, o Rotherham United, que acho que todo mundo deu um palpite que o Rotherham ia cair. Elenco fraquíssimo e vai voltar para a League One. Já na League One, os que vão subir direto são o Charlton Athletic, time que contratou bem, trouxe vários jogadores, e o Peterborough, que também vendeu o Tony, mas imediatamente já trouxe o Johnson Clark Harris, chegou do Bristol Rovers.
Já nos playoffs ficariam o Hull City, o Portsmouth, o Blackpool e o Sunderland. E quem venceria os playoffs seria o Sunderland, time que merece voltar para a Championship. Todo ano tá lá batendo na trave, e eu acho que tá na hora deles voltar sim. Os rebaixados para League 2 para mim seriam o Plymouth Argyle, time treinado por Ryan Lowe. Eu acho que não tem elenco para competir na League One. O FC Wimbledon também não tem time, não tem técnico. Eu não acho o time que merece jogar a League One. Em 23º, o Swindon Town, que também perdeu vários jogadores, principalmente o Ian Doyle, foi pro Bolton, o Jerry Yates, a sua dupla de ataque já foi embora. E em 24º, o último colocado, Rochdale. Acho que todo mundo também apostou que o Rochdale vai cair, porque o elenco é fraco, muito fraco, não tem torcida praticamente também, então eu acho que eles voltam para League 2. Já na League 2, o campeão vai ser o Salford City. Trouxe muitos jogadores como Tom Clark e Ian Henderson, jogadores que são experientes e ótimos jogadores. Eu acho que eles conseguem subir para a League One. Em segundo, eu coloco o Tranmere Rovers, time de João, porque é um elenco bem formado, tem seu novo treinador com uma boa filosofia, eu acho que vai dar certo. E em terceiro, eu acho que volta para a League One, onde é que pertence, pelo menos pertence na League One, ou até mais, o Bradford City, time gigante, tem um estádio lindo, e eu acho que merece voltar porque a torcida é fanática, o time é bom, é forte, e temporada passada foi mal demais, todo mundo achava que ia voltar, mas eu acho que vai voltar dessa vez. Já nos playoffs, eu acho que vai ter o Bolton, o Exeter, o Portsmouth Rovers e o Newport County. E quem vai ganhar nos playoffs vai ser o Bolton, vai pesar a tradição, e o Bolton vai conseguir sua promoção para a League One. Já nos rebaixados da League 2, para mim vai ser o Harrogate Town, é o time que foi pela primeira vez em sua história promovido para a League 2, mas eu acho que já vai voltar para a National League, vai jogar no estádio do Doncaster, então eu acho que isso vai ser um fator que vai influenciar bastante. E para mim quem também cai para a National League é o Crawley Town, time que perdeu bastante jogadores, praticamente não contratou, então eu acho que o Crawley, com seu elenco fraquíssimo, vai voltar para a National League. Já nos campeões das Copas, eu coloco o Chelsea como campeão da FA Cup, o Manchester City como campeão da Carabao Cup e o campeão da AFL Trophy, o Peterborough. Já nos campeões da Champions League e da Europa League, eu acho que ninguém deu um palpite que o inglês ia ganhar, mas eu dou. Eu acho que o Manchester City consegue sim sua tão sonhada Champions League. Temporada passada bateu na trave de novo, perdeu para o Lyon, vacilo. Eu acho que consegue vencer. E já na Europa League, eu acho que o Arsenal consegue levar o título sim, porque o time está sendo bem formado pelo Arteta, está trazendo jogadores interessantes e vai conseguir sim o seu título de Europa League. Então, bom, rapaziada, finalizamos o podcast por aqui. Todo mundo deu seu palpite. Quero agradecer a participação do Bernardo. Opa, Gabriel, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço por poder dar minha opinião para todos do podcast ouvirem e discutirem se concordam ou não. Obrigado também pela participação do Giuseppe. E agradece a oportunidade de poder gravar esse podcast. Sou eu. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Gabriel. E por fim, obrigado, João, também pela participação. Muito obrigado, Gabriel, pelo convite. Assim que puder, estarei participando. Então, obrigado por terem escutado o podcast até aqui. Nos vemos no próximo e falou!